educar-se para educar. Então, vocês estão de parabéns por estarem aqui, trazerem seus filhos. E vamos aproveitar então esse momento, a música do Sr. José. Vamos nos ligar à espiritualidade, vamos relaxar na cadeira e vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, de trazermos os nossos filhos para a evangelização, de podermos aprender mais sobre a nossa doutrina e sobre Cristo. Então, agradecidos que estamos, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos dar boas-vindas a Cidinha, que vai nos falar sobre o tema de evangelizar os nossos pequenos. Muito obrigado, Cidinha. Bom dia a todos. Quem está sentado aí, vem para o lado de cá. Vamos fazer o círculo, a nossa roda. Ainda mais hoje, que é um tema tão... que diz com todos nós. Vem, Hélio, vem. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Bom... Quem está vindo pela primeira vez? Vocês são pais de quem? Da Maria Luz. É há pouco tempo, né, que vocês estão. Olha, tá vendo? Vem aqui, senão eu não te enxergo. Pode vir. A gente faz a roda para ficar uma coisa mais íntima. Bem-vinda. Como você chama? Bem-vinda, Aline. Bom, falar do Digi, eu fiquei pensando, né? Como que a gente ia organizar esse encontro? Então, eu pensei de falar um pouco para que haja espaço para perguntas. Porque às vezes a gente fala e não dá tempo dos pais perguntarem algumas coisas, algumas questões, né? Eu só gostaria de iniciar o nosso encontro falando da passagem evangélica, onde Jesus nos diz, né? Buscai primeiro o reino dos céus e tudo vos acrescentará. Eu acho que essa passagem, ela ilustra bem os pais, a iniciativa de vocês pais. Porque quando Jesus nos faz esse convite, vocês estão atendendo a esse convite. Porque no momento atual, onde as exigências da vida cotidiana estão tão grandes, que os pais chegam no final de semana e estão exaustos, cansados. E a vontade é de ficar dormindo até mais tarde, a vontade é ir para o clube, a vontade é de passear. E, no entanto, vocês aqui estão, vencendo todas as barreiras do cansaço e do que a vida atual pede. Então, isso de buscar o reino dos céus primeiro, levar para a criança essa mensagem, porque ser pai é ser renúncia, né, gente? É renúncia. Por isso que tantas pessoas hoje estão pensando se querem ser pais, porque o convite ao egoísmo, a acentuação do individualismo
que é muito diferente da individualidade, do perceber-se, do autoconhecimento, faz com que a pessoa só pense em si. Ah, trabalhei a semana inteira, ai, eu estou exausto, ai, eu preciso descansar. Enfim, e ter filhos é uma forma de que eles, o benefício que eles nos trazem. Eu sou mãe de 3 mulheres, tenho 4 netos, e eu vejo e participo, graças a Deus, da convivência com os netos. E a gente vê hoje a dificuldade que é. Antigamente, eu trabalhava, mas quando minha primeira filha nasceu, eu parei de trabalhar. E só voltei a trabalhar 11 anos depois, quando a minha caçula já tinha 6 anos. Então, naquela época, era uma forma de conduzir a vida muito mais simples. E hoje, como eu falo, quando eu me casei, a gente comprou uma pequena casa, mas eu só fui ter sofá na minha sala quando nasceu minha segunda filha, e isso que ela já tinha quase 1 aninho. Eram umas almofadas, um carpete bem simples. Televisão eu fui ter, sei lá, eu depois quanto tempo. Então, se casava antigamente sem se preocupar com a casa estar pronta, né, com micro-ondas, com 1000 coisas, máquina de lavar. Então, nós nos adaptávamos à vida de uma forma mais simples. Hoje a indústria, a humanidade evoluiu. E eu acho que é evolução hoje as pessoas quererem esse consumo, mas que não seja um consumo exagerado. A gente não precisa ficar trocando de celular todo, sei lá, de quando em quando vai trocando aí, né? Para estar sempre atualizado. Então, também o consumismo precisa ser dosado. Agora, o que a gente leva para as crianças? E por que a gente... vocês trazem as crianças aqui para o DIGE? Alguém gostaria de colocar por que traz as crianças aqui para o DIGE? Quem gostaria de falar? Olha lá. Bem, eu considero importante porque eu, embora estou conhecendo recentemente a doutrina espírita, cresci, minha família toda é evangélica, né? E cresci tendo um ensinamento. E para mim isso foi um diferencial de ver a evolução da minha família, de quem não tinha uma religião, quem não seguia uma religião, algo próximo, o futuro que os meus amigos tiveram diferente dos da minha família. E crescendo, me tornando adulta, enxergando isso hoje na atualidade, principalmente pelas dificuldades do pós-pandemia, e o quanto que as crianças estão muito voltadas para a internet, um mundo muito acelerado, parece que tem muitos valores que estão se perdendo. E eu e meu marido, a gente pensou muito sobre isso, o quanto é importante a criança estar envolvida numa evangelização e na palavra do Cristo para se tornar uma pessoa melhor. Ser uma amiga melhor, ser uma aluna melhor, uma filha melhor, um ser humano melhor. E o melhor caminho para mim é esse caminho da evangelização. Por isso que nós... Olha, a Neila, eu acho que ela expressou todos nós, né? A gente vendo tudo muito acelerado, tudo muito diluído, tudo muito passageiro. E quando a criança não percebe algo que seja permanente, elas ficam inseguras, ficam muito sem valores, porque é tudo tão diluído, tudo tão passageiro. E o que, quando a Neila coloca sobre Deus, a vida espiritual, essa é permanente. Então, a criança, quando ela se guia pelo Cristo, por Deus, o que vai acontecer? As coisas podem estar, né, em desordem,
mas internamente eu estou em harmonia. Então, esse também é o objetivo do dígito. E lembrar, por que eu coloquei um pouco dessa minha vida particular? Porque se formos pensar nos evangelizadores, vocês sabiam que está em falta? Está em falta evangelizadores. E sabem por quê? Porque é bem difícil você ser evangelizador. Primeiro, tem que ter uma dedicação quase que integral. Porque quando a gente pega um tema, né? Por exemplo, que nem hoje. Aliás, é esse tema, né? Buscai primeiro o reino de Deus, que tudo se acrescentará. É isso que nós estamos falando lá em cima hoje. E de acordo com a idade de cada um. E depois eu vou explicar essa parte. E aí, quando o evangelizador pega o tema, ele tem que ficar sintonizado para que técnica que eu vou dar, que brincadeira eu vou fazer, sobre o que, então, ele tem que estudar. E todos nós sabemos os compromissos de todos, né? A maioria, 100% trabalha e ele tem que estar focado. Outra coisa, é um desafio para nós evangelizadores. Porque para a gente falar, não que a gente seja 100%, porque o que a gente tem certeza, nem sempre a gente consegue praticar. Nós não somos perfeitos, evangelizador não é perfeito. Evangelizador está numa busca contínua de se renovar, de ser melhor. Mas falha, discute em família, enfim, passa por tudo que todos nós passamos, que os pais passam. Então, falar para a criança algo que ele sabe que ainda ele não pratica 100%, é um desafio para o evangelizador. Então, muitas vezes a pessoa se sente muito cobrada. Então, chega muita gente lá em cima, querendo ser evangelizador, quando ele começa a estudar e ver o quão difícil é ser espírita. Porque é difícil ser espírita, não é, gente? Ser realmente se propor, né? Quando Kardec fala, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz de ser cada dia melhor. Ele ser melhor, ele tem que fazer uma retrospectiva do que ele fez no dia. E aí tem que constatar que um monte de coisa ele podia ter feito melhor. E se propor no dia seguinte a ser melhor. Essa luta constante de ser espírita não é para qualquer um não, viu, gente? É para os fortes, como vocês todos aqui e nós. Né? Nós estamos nessa luta. E não quer dizer que sejamos melhores, não somos. Mas também, Kardec lá atrás, na Revista Espírita, ele diz assim, né? Que o espírita tem que incomodar a sociedade. Por quê? Porque a nossa conduta tem que ser diferente. Se a gente estiver muito igual ao comportamento dos materialistas, ao que a gente anda mais materialista do que espiritualista, não é? Se a minha conduta não é diferente de nada do materialista, a gente precisa pensar, será que eu estou sendo espírita mesmo? Se a gente concorda com tudo, se a gente não muda o rumo das conversas quando a gente chega, não é que a gente vai falar de espiritismo, mas estão lá praticando a maledicência. Se eu embarco na conversa, eu não mudei nada, não é? Então, ser espírita é orar e vigiar. Muito bem. Então, eu fiz esse pequeno apanhado, para vocês saberem a luta interior dos evangelizadores. E como que a gente desenvolve os temas? Como é que a gente escolhe os temas? No pós-pandemia, nós temos lá em cima apenas 3 salas. Antes da pandemia, tínhamos
mais evangelizadores. E também mais crianças, né? Mas o que acontecia? Nós tínhamos o maternal, tínhamos o jardim, que vocês já estão tendo uma ideia, né? O primário, o intermediário e a mocidade. Então era bem específico cada classe, Hoje, pela quantidade de evangelizadores, nós temos apenas 3. Os pequenos, a gente chama de PMG. Os pequenos, os médios e os grandes. Então, nós agrupamos, e esses pequenos, nós procuramos colocar aqueles que ainda não trocaram os dentes. Aí até as tias brincam. Então nós vamos ficar falando para as crianças, abre a boca, deixa eu ver se está trocando o dentinho. Por quê? E por que a gente faz essa divisão? Porque às vezes a gente fala assim, uma criança de 5 anos e uma criança às vezes de 7 anos tem uma mesma maturidade. Então dividir por faixa etária nem sempre é conveniente. Mas a troca dos dentes, o que ela significa? Quando a criança está deixando a herança mais palpável que trouxe dos pais, né? Acho que muita gente já sabe que o corpo se renova a cada 7 anos, mais ou menos, né? E, assim, as células, não as partes mais duras, mas as partes mais moles. E aí, então a criança, quando está começando a trocar os dentes, é porque ela já está começando a assumir a reencarnação. Emmanuel coloca isso, né? Que fecha o ciclo, a reencarnação mesmo, o espírito começa a assumir aos 7 anos. Se bem que ainda não o espírito, né, naquela maturidade, mas aí ele finca os pezinhos no chão. Então, quem começa a trocar os dentinhos já fincou os pezinhos no chão. Aí a gente passa para os médios. Então, e como que a gente organiza o conteúdo disso? Então, por exemplo, hoje, quando a gente fala sobre buscar o reino dos céus primeiro, para os pequenos, nós vamos contar a história da carroça de feno. Então, é um poema que nós estaremos contando lá em cima, onde o poeta coloca que que a carroça vai passando cheia de feno e que se jogar no feno é muito gostoso. E que ele prefere ter um trono de feno do que o trono do rei. Basicamente, é um poema muito bonito. E nós vamos levar os pequenos passearem de carroça, lá em cima. Mas não é carroça de verdade, né? Então nós pegamos uma porção de caixas, arrumamos uma rede antiga e nós vamos ficar carregando as crianças lá para cima, para eles passearem de carroça. E no final desse poema ele diz assim, que o verdadeiro reinado está naquilo que se faz com alegria. Então, se vocês perceberem, porque não adianta a gente falar de Deus para as crianças menores de 7 anos. A gente faz a prece, mas a gente querer filosofar sobre doutrina espírita. Então, para os pequenos, nós falamos da reencarnação, falamos do espírito, do perispírito, mas de uma forma lúdica, de uma forma que não leve a criança a gastar a energia dela no pensar. A proposta para os pequenos é levar a criança pequena apenas a sentir. Vou dar um outro exemplo. Para eu falar do rio, para os pequenos,
eu levo eles a brincarem no rio. Vão entrar no rio, vão sentir a temperatura, vão olhar a vegetação. Isso é para os pequenos. Para os médios, nós vamos dizer, eles não vão precisar entrar. Eu vou poder falar para eles a temperatura do rio, para que serve o rio, que as civilizações se desenvolveram à beira do rio, que Jesus desenvolveu todos os seus ensinamentos na beira do lago Tiberíades. Então, é uma outra abordagem já com os médios. E com os da mocidade, da pré-mocidade, nós vamos já dizer o que o homem fez com o rio. Já é uma outra abordagem. Então, o pequeno brinca no rio. Os médios percebem toda a utilidade, toda a riqueza, o quanto que Deus está presente. E já nos maiores, a gente reflete sobre o comportamento do ser humano. Então, hoje nós adotamos o mesmo tema para todas as idades. Porém, cada um de uma forma. Por que com os pequenos, todas as histórias e poemas que nós contamos para os pequenos só mostram o ideal? Aí vocês vão me falar, ai, mas a vida não é ideal. Mas, se nós pensarmos que, qual é a nossa busca? A perfeição. Se a criança não tiver um modelo da perfeição, como ela vai buscar esse modelo? Até os 7 aninhos, até a troca dos dentes, a criança imita. Você quer saber como você está? Observa teu filho. Né? Conforme ele se comporta, é o que você está passando para ele. Lógico, se acrescenta o que ele está aprendendo na escola, o que ele está convivendo. Hoje é mais amplo, né? Antigamente, as crianças conviviam só no núcleo familiar. Hoje, esse núcleo familiar aumentou. E se a gente bobear, já chegou no ponto, já usam a internet, já vê o TikTok antes dos 7 anos de idade. Então, nós temos que nos lembrar que os pequenos imitam. É pura imitação. A birra, tudo é imitação. E aí o que acontece? Então, o que a evangelização se propõe? Que eles busquem imitar o belo, o bom, o perfeito. Então, nós mostramos para a criança através do concreto. Então, tem dias que a gente fala sobre as flores e mostramos a beleza, as cores. Então, nós buscamos sempre trazer no dia a dia dos pequeninos, através de um poema. O poema, eu sei que hoje muitas famílias não têm hábito de ler poemas, né? Mas o poema, ele tem a beleza por causa do ritmo do poema. Então, e qual é o nosso foco com os pequeninos? Não levá-los a pensar. Infelizmente, né, a gente, como pensa muito o tempo inteiro, né, pensamento acelerado, às vezes os pais querem que as crianças pensem. E explica. Olha, filhinho, está acontecendo isso? Por que a mamãe está fazendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Antes dos 7 anos não é bom. Porque a criança vai ficando pálida, o lábiozinho começa a ficar branco, é sinal que ele está pensando demais. E o que vai acontecer? A criança que pensa demais, porque o espírito, ele tem todo um caminhar. Por exemplo, enquanto ele está gestando, ele ainda está no mundo espiritual. Até os 7 anos, a troca dos dentes, ele vai e vem. Mas não é no âmbito do pensar, é no âmbito do sentir.
E ele tem uma tarefa. Até essa época dos dentes, o que o espírito mais tem preocupação? Terminar os órgãos. Ele ainda não está nada pronto. A moleirinha, né? Quanto tempo demora para fechar? Então, é tanta coisa que ele tem que se organizar em termos fisiológicos, e não é no pensar. Se a gente for... Então, e cresce, e tudo bem que depois dos 7 aos 14, nossa Senhora! Então, a gente tem que lembrar do quanto a criança se ocupa com se autoconstruir. E quando a gente começa a levar a criança a pensar muito, a criança não tem que ter contato com os problemas da família. As famílias antigas eram muito sábias. Porque o que elas faziam? As crianças não escutavam os problemas familiares. Eles comiam em outro lugar, não é assim? Sentavam em outro lugar, comia antes. Eles não participavam. As crianças brincavam no quintal. Eles tinham uma vida anímica intensa. Eles viviam praticamente com a natureza. A mãe só chamava para almoçar, eles vinham lá, almoçavam e corria para brincar. E gritavam para tomar banho e já ia dormir. Né? E eles tinham um ritmo, escurecia, eles vinham para casa. Hoje as ruas todas iluminadas, quer dizer, a criança nem brinca na rua. Então, a gente tem que ter essa percepção. Não ocupar as crianças com as nossas preocupações. Ah, mas ele quer um brinquedo que eu não posso comprar. Não vai comprar e pronto, sem explicações. Não é que a gente vai falar não e pronto. Mas é uma abordagem leve. Né? Tem criança hoje que fica preocupada se vai estar caro, se não está caro. Você vê muitas crianças preocupadas com as coisas de adultos. Isso são os pequenos. Os médios, eles estão numa fase, né, que eles estão deixando um pouquinho de ser crianças, né, normalmente é 8 até os 11 aninhos. Eles estão deixando de ser crianças, mas também não são adolescentes. Então, é uma fase também que a criança chora, né? Por exemplo, eu vou dar o exemplo, um dos meus netos ontem, eu estava na casa deles, e aí deu um trovão, e ele estava brincando lá embaixo de futebol. Já estava escurinho. E aí deu um trovão, apagou todas as luzes e raios. E aí ele interfonou para minha filha: mamãe, eu estou com medo de subir. E, por causa que o elevador estava tudo com luz apagada, tal, né? Então, só que ele é um menino que já joga no time do São Paulo. Então você fala, todo, deu um trovão, morreu de medo e estava chorando. Então, essa é essa idade que ele, ao mesmo tempo, quer ser, né, já autônomo, mas chora quando troca de escola, quer dormir no meio do pai e da mãe, às vezes maior que o pai e a mãe, quer dormir lá no meio. Por quê? Porque está nessa fase. E os maiorzinhos? Gente, eu conduzo muitos encontros com os maiores. E o que eu tenho percebido? Que muitos jovens estão sentindo a vida, quer dizer, não estão sentindo a vida, o significado da vida. Muitos deles, para que eu estou vivo? O que eu estou fazendo aqui? Muitos estão questionando o porquê que eles estão aqui. Não adianta a gente querer acusar isto ou aquilo. Porque, por exemplo, eles estão vivendo uma vida muito virtual. Né? Então, o tempo inteiro, eles estão no mundo virtual. Seja jogando, seja
nos grupos. E aí ele volta. E o que acontece? No mundo virtual, nos jogos, vejo os meus netos mais velhos. Constrói aqueles palácios com piscina, aqueles jogos, ou então aquele outro que também tem que destruir o mundo, né? Aí porque destrói um, aí eu falo para eles, olha o que vocês estão fazendo. Não, vovó, mas renasce, ó, quer ver, quer ver? E aí renova, né? O personagem já nasce de novo. Quer dizer, você destrói, mas ele continua vivo. Esse é o mundo virtual. Aí quando ele sai de lá, é um choque. Então nós precisamos pensar juntos. Todos nós estamos inseguros de como conduzir isso tudo. A gente não tem a fórmula. E tenho certeza que todos vocês pais estão iguais, pensando como fazer isso com os jovens. Porque você fala, vou tirar o celular? Não dá. Então, esse mundo virtual que a criança, que o jovem está vivendo, está tendo um conflito muito grande com a vida. Agora, o que eu percebo também? Uma super proteção dos pais. Que eu também, gente, nada que é crítica, são observações. Meus netos, eles não andam de ônibus. Eu tinha 11 anos de idade, eu amava estudar, eu morava no Ipiranga, amava estudar lá na Biblioteca Mário de Andrade, na 7 de abril. Eu pegava o ônibus e ia sozinha lá para 7 de abril, com 11 anos de idade. Amava ficar dentro daquela biblioteca. Então, gente, hoje a gente deixa alguma criança de 11 anos fazer isso? Não deixa. Mas sabe o que está acontecendo? Eles estão percebendo que eles não têm função. Aí vocês falam, não, mas eles vão para a escola, eles estudam, eles fazem natação, fazem inglês, Mas, gente, é tudo que nós escolhemos. Mas meus filhos gostam de fazer. Mas eles não têm autonomia. Tudo é controlado por nós. O que eles fazem livre? Onde eles vão? Para onde eles querem ir? Tudo nós devemos. Então eles estão muito, como que fala? Autômatos, né? Eles não fazem o que eles querem fazer. E eles nem sabem o que querem fazer, porque a gente não dá tempo para isso. Então nós precisamos, é um fórum, gente, isso aqui. É muito sério o que nós estamos falando. É muito sério. Nossos filhos são filhos espíritas. O que ela acabou e que representou todos nós. Nós queremos torná-los homens de bem, homens que atuem na vida, na sociedade, de uma forma salutar. Mas e aí? Como nós vamos nos comportar com tudo isso? Como nós vamos fazer com as crianças? Dar essa autonomia a elas? Eu nunca me esqueço que um amigo nosso, que recruta jovens na área de TI, o que ele disse? Que ele, ao recrutar jovens, eles são muito inteligentes, todos muito inteligentes, mas não são proativos. Eles não têm aquela iniciativa, eles fazem o que você manda, mas não são proativos. De uma inteligência extraordinária. Quer dizer, por quê? Porque nós não estamos dando essa autonomia para eles. A gente tem tanto medo, porque tudo que a gente faz é para protegê-los. Não pode sair, e a maioria trabalha, então para não ter uma vida sem controle, então vai fazer tudo, e o inglês, e o violão, e o jiu-jitsu, e o futebol, né? Quer dizer, a vida está totalmente para que eles não caiam em mãos erradas. Mas, no entanto,
algo está acontecendo. Eles estão perdendo a alegria de viver. Então você olha no rostinho de muitos deles, não de todos, claro, mas de muitos, e você vê eles desanimados. Porque na vida real, eles se perguntam: o que é que eu vou fazer? O que é que eu realizo? Ah, mas eu participo do campeonato. Ah, mas eu faço a apresentação do piano. Mas a gente percebe que não é o que brilha os olhos deles quando eles contam. Paralelo, e que o Itar vai falar. Ah, cadê o Itar? O Itar vai falar semana que vem, né, sobre os jovens que estão indo no Eu Bem. Então, esse tema, eu até estava pensando de repente, a gente fazer um encontro mesmo, sabe, para fortalecer cada pai, e nós evangelizadores, né, de como agir numa visão espiritual, numa visão de cada criança que aqui veio para, com um planejamento reencarnatório. E cada um de vocês participou, por isso que vocês são pais deles. Todos nós que aqui estamos participamos do planejamento reencarnatório dos nossos filhos. E o quanto nós estamos nos deixando levar pelo dia a dia, por esse consumismo, pelo materialismo. Nós temos, qual é a nossa missão? O ano passado a gente trabalhou o ano inteiro. O quê? Divinizar o dia a dia. Tornar divino, lavar uma xícara. Não é isso que nós nos propusemos ano passado? Tornar divino o nosso dia a dia. Não só quando a gente vem aqui, mas a gente perceber Deus em tudo. Então, a luz já acendeu faz tempo. E as perguntas? Dá tempo? Só um pouquinho. 5 perguntas. Tá vendo como a gente interpreta como a gente quer? Fala. Quando você fez a pergunta inicial, né, do porquê a gente trouxe, eu falei e depois de te ouvir, é impressionante como a minha visão, assim, ela aumentou muito mais o nível de responsabilidade. Que eu entendi, sempre entendi, através até do Evangelho, que os filhos precisam ser encaminhados pelos pais. É a nossa responsabilidade. Quando você traz uma mensagem de que nós participamos do planejamento reencarnatório dos nossos filhos, você me colocou num nível de responsabilidade ainda muito maior que eu não tinha alcançado ainda. E eu agradeço por isso. Gente, também não se sintam cobrados a ponto de se martirizar. Porque nós temos muitos colaboradores. Nós temos uma parceria, né? Então nós temos os anjos da guarda de cada criança. Nós temos os protetores dos lares, né? Quando a gente faz o evangelho no lar, é importante fazermos a prática do evangelho no lar, que a Bernadette fez há umas 3 semanas atrás. Então, e nós temos essa coisa de vir, se a gente ampliar nossa visão, né, nós pertencemos à escola de paz. Sabe o significado de pertencer? Nós pertencemos a uma equipe de espíritos que, encarnados e desencarnados, estamos ocupados com a nova era. Então a gente não está sozinho, né? Não se sintam sozinhos, mas que o nosso sentir esteja conectado com essa equipe da Escola de Paz Eurípides Barçanufo.
né? Que a gente se conecte. Quando a gente está lá no dia a dia, preocupado, meu Deus, como eu vou me conduzir? Eu não estou sozinha. Eu me ligo imediatamente à equipe de Eurípides. E o que ele é responsável? Pela implantação da nova era. Ismael, que é responsável pelo Brasil. Então, nós não estamos sozinhos. Não vamos pregar ai, está tudo perdido. Não, a gente está se conscientizando, né, dos desafios atuais, onde a tecnologia está muito acelerada. Né? As coisas, o que se aprendeu hoje, o Hélio pode dizer para nós, o que a gente aprendeu hoje, o mês que vem já não vale mais, na área da tecnologia. Então, isso tudo exige uma demanda de onde? Do pensar. Só que a gente tem que reservar momentos de aqui se aquietar. Aqui tem que se aquietar. Para que aqui cresça, para que o amor, né, envolva tudo isso. Não é negativo, porque se tudo isso está acontecendo, é para a nossa evolução. Né? Deus não vai deixar nada acontecer que Ele não esteja supervisionando. A equipe responsável pelo planeta, o Cristo, está vendo tudo. Mas nós estamos no momento de nos tornarmos responsáveis. Não somos mais, nós estamos, sabe em que período? Se for pensar nas crianças, nós estamos nos médios. A gente ora, acha tão poderoso, e aí daqui a pouco, ai Deus, estou perdida. Nós estamos nessa fase. E logo, logo a gente vai se tornar um adulto espiritual. Então, nós também estamos sobre a cobertura. Quantas coisas que acontecem que a gente vê que a espiritualidade está na frente. Fala, olha lá, ufa, eles salvaram a nossa pátria. Né? Quantas coisas, pessoas que a gente encontra, coisas que acontecem na nossa vida, que a gente vê que a espiritualidade atuou. Então, eu coloquei tudo isso, não foi para ninguém ficar preocupado. É o contrário. A gente se conscientiza de tudo que está acontecendo, né? Não fica aéreo no mundo e se ligar à espiritualidade. Cada um tem um filho, uma filha, que a gente tem que ter a sabedoria. Olha a Silvia rindo. A sabedoria de saber conduzir. Mas que a gente esteja conectado, se sentindo pertencer, e não estamos sozinhos. E a gente quer propor um encontro em algum momento para que a gente consiga falar, que a gente consiga pensar tudo isso. Mais alguma pergunta? Então não seria uma pergunta, mas tem uma reflexão de tudo que foi falado com relação a essa autonomia, né, da criança. Né? Por diversas vezes a gente passa situações em casa onde o nosso filho, que tem 6 anos e meio, ele quer lavar louça. Né? Ele gosta de lavar louça. Né? E a gente, não, deixa pra lá, você vai quebrar alguma coisa, Pô, quantas vezes eu pequeno me cortei, já engessei o pé, enfim, né? E como outras situações, que eu não deixo fazer coisas simples. Vou dar ducha no carro, ele quer passar olha, eu vou passar um pretinho, né? No carro, ele adora isso. Eu falo, não, deixa que eu passo para você não se melar todo, né? Então, esse tipo de situação, acho que começar a deixar, né? Mesmo que aquilo na frente vai te dar um pouco mais de trabalho, como às vezes levar para o médico, enfim, ou lavar uma roupa, né, ter que tomar banho, mas eu acho que tem que deixar eles terem um pouco mais de vontade, né? E realizar aquilo que eles têm vontade. Né? Eu acho que é uma coisa que a gente vem pensando
já faz tempo, né? E por outro lado acontece exatamente isso, né? Ele dorme hoje no quarto dele, mas todos os dias, no meio da madrugada, ele vem e fala: mamãe, vem dormir comigo, né? Então, tem o lado criança, mas tem um lado que ele quer ser um adulto, e eu acho que a gente tem que deixar um pouco ele ter essa autonomia mesmo para poder, eu acho que aprender alguma coisa, né? E ser útil, né? Como arrumar uma cama, como tirar o prato, né? Enfim, essas coisas. Só uma reflexão só que eu acho que é importante, tá? Então, a gente vê que... E agora? O Maurício propôs uma coisa. A gente faz, toma passe e continuamos as perguntas. Porque as crianças ainda têm que descer, então dá tempo, né? Perfeitas colocações. Muito bom. A gente certamente ficaria aqui escutando a Cidinha a tarde inteira. A experiência que ela tem com os nossos pequenos, médios e grandes é enorme. Mas a gente também tem que respeitar os horários, né? Filhos são uma responsabilidade muito grande, muito grande. Mas eles são uma bênção divina. A gente tem que pensar nisso sempre. Um beijo de um filho, um carinho que um filho faz, o que eles, as conquistas, pequenas conquistas, lavar uma louça, por exemplo, é muito interessante isso, e a gente tem que agradecer essa oportunidade, na verdade. Vamos agora, mais uma vez, nos ligar à espiritualidade, agradecer por esse momento de reflexão que tivemos, e rezar mais uma vez, né, fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos encaminhar vocês para o passe e fiquem à vontade.